Bacabal, 29 de outubro de 2024. Meus amigos, hoje pela manhã, eu assistindo o programa Romário Alves, eu assisti uma reportagem onde o major da Polícia Militar, Major Araújo, fez a apreensão de um menor na zona rural de Bacabal. E na oportunidade ele disse que também fez a apreensão de uma arma de fogo, supostamente usada em algum crime, do qual é atribuído àquele menor ser o autor desse fato. Muito bem. Eis a questão. O fato de ter achado a arma, ter localizado o menor, muito interessante, muito importante. Isso demonstra que a polícia militar está fazendo o seu papel. No entanto, daí virá uma condenação ou uma indignação é outro estágio. Por quê? Ora, o fato de encontrar uma arma com esse jovem, preciso também que teria que ter sido feito o exame, necroscópico, exame de necrópsia do corpo, extraído o projétil e mandado para o ICRIM para confrontar o suposto projétil com a arma do menor. E aí é que está a questão. E aí às vezes que as pessoas não entendem. Como o Romário sempre diz mesmo, não existe IML em Bacabal, o IML levaria o corpo, extrairia, dizia a causa-morte, e o projeto seria encaminhado para o ICRIM. E o ICRIM ia confrontar a arma encontrada com o menor e o projeto tirado de dentro do corpo da suposta vítima. Ia saber se essa arma foi usada só contra uma vítima, contra duas, contra três. Daí a importância do IML. Não temos em Bacabal. Quando isso acontece com um adulto, a primeira coisa que quando eu vou fazer um júri, eu, além de ler a denúncia, eu vou olhar o exame, cadavérico. E lá eu confronto essas situações. Se não tem, eu busco uma negativa de autoria, por exemplo, demonstrando que o projétil não tem um projétil, não existe o exame comparativo, então não podemos afirmar que aquela arma tenha sido a arma do crime. E é por isso que às vezes você não entende e diz assim: a polícia prende, a justiça solta. O juiz não é obrigado a embarcar numa falha do Estado. Ou seja, se o Estado não dá os instrumentos para a apuração e a elucidação dos fatos, o juiz não é obrigado a mergulhar no erro por conta do Estado, que é ineficiente na apuração do crime. Aprender o menor? Aprender uma arma? Sim, mas não se pode dizer que aquela arma foi ou não foi. Pode até ter sido, mas cadê a confrontação do ICRIM para constatar? O IML tiraria o projeto, mandaria para o ICRIM e agora mandava a arma e comparava e dizia. E é por isso que a gente consegue no tribunal do júri absolvição, por falha do Estado. Você quer ver outra situação que acontece hoje nas delegacias do Maranhão, que o governador do estado não toma as providências? São os crimes contra as mulheres. Olha, você já imaginou? A delegacia tem uma delegada da mulher e uma agente do sexo feminino, que nem todo dia está de serviço, mas todo dia nós temos crimes violentos, por exemplo, de estupro. Será que uma mulher que foi violentada, se não bastasse a dor da violência, ainda vai contar para um policial do sexo masculino dizendo assim: ele fez sexo oral, sexo anal e sexo vaginal comigo? Ela vai dizer isso para um agente de sexo masculino? Não vai dizer. E aí você vê, as mulheres às vezes dizem assim: não, nós queremos espaço, a lei até obriga 30% para a mulher, mas você nunca viu uma vereadora de Bacabal e reivindicar isso aqui junto ao governo do estado, junto aos deputados, e falta esse acolhimento para a mulher, e que é obrigada a ser espancada, e que esse final de semana foi espancada bastante, e eu vou falar num próximo vídeo aqui as alterações da Lei Maria da Penha e do caso do feminicídio. Tudo bem?
Como se não bastasse isso também, meus amigos, nós temos a questão que agora o governo Lula disse assim: não existe mais a figura do escrivão e a figura do investigador. Tudo é a mesma coisa. Mas, gente, por exemplo, você pega um Rocha, um Pedro, um Evandro, que são tidos como investigadores, aí eles não dão um treinamento. Eles vão quebrar os teclados da delegacia, olhando para o teclado e olhando para a tela. Ele virou escrivão do dia para a noite, sem preparo, ele era para investigar. E vice-versa. Você vai pegar o escrivão e virar investigador sem nenhum curso, sem nenhuma técnica. Por quê? Porque ele está acostumado a ouvir as pessoas. Você quer saber outra falha muito grande e que tem juiz que não aceita e tem juiz que aceita? E aí, quando ele aceita, ele está favorecendo a ilegalidade? O Código de Processo Penal, ele diz que o indiciado, o conduzido, ele tem que ser ouvido pela autoridade policial. Quem é a autoridade policial? É o delegado de polícia, tá? O delegado de polícia. Você pode pegar de 90% a 95% dos interrogatórios tomados na delegacia é feito pelo escrivão. O delegado só assina. Se você disser isso numa audiência de custódia, tem juiz que diz: doutor, se eu tenho como provar? Quer dizer, você está dizendo: doutora, esse rapaz foi ouvido pelo escrivão e não pelo delegado. Porque quem tem que ouvir é o delegado de polícia e não o escrivão de polícia. O delegado vai perguntando e o escrivão vai escrevendo. Essa que é a regra. Ultimamente não. O escrivão pergunta e escreve e o delegado assina. Será que esse inquérito é correto? Se o advogado questionar isso aqui, ele diz: então deixa ele esperar aí. Ou seja, porque hoje os delegados aqui na nossa região de Bacabal, como eu falei no vídeo anterior, eles estão online, eles estão lá em Vitorino assinando manda aqui o inquérito para ele assinar lá. O que está lá em São Mateus, está lá em Ouro d'Água, está lá em Paulo Ramos, ele está lá e o escrivão é que toma. Gente, assim não funciona. Quando o juiz solta: rapaz, tu tá vendo aí? Prenderam aquele menino ali e tal, e o juiz já mandou soltar. Rapaz, o juiz não é obrigado a seguir legalidade, mas tem juiz que segue legalidade. Ele está vendo tudo isso e não toma nenhuma providência, tá certo? Não toma nenhuma providência. Ou seja, na audiência de custódia era para soltar e encaminhar uma denúncia à Corregedoria do Tribunal de Justiça alegando essa situação de ilegalidade. É por isso que nós não sabemos mais o que fazer. A sociedade está aqui a esperar a decisão do governador do estado do Maranhão.